A tragédia cultural da população brasileira não tem limites. A grande maioria não gosta de ler. E aqueles que gostam nem sempre encontram a informação correta. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, eu estava vendo recentemente um vídeo sobre o cangaço e me admirei que o texto do vídeo trouxesse que as cabeças cortadas de Lampião, Maria Bonita e 9 jagunços, 9 cangaceiros, melhor dizendo, que foram abatidos na Grota de Angicos e expostos numa escadaria para uma foto que ficou famosa, né? Elas estiveram, aquela foto foi batida na escadaria da prefeitura de Piranhas. Eu já tinha lido no outro texto no outro livro que não foi em Piranhas que se deu essa foto, né? Inclusive as imagens que a gente tem hoje da prefeitura de Piranha com as escadarias e tudo mais não batem com a escadaria que aparece na foto. Escadaria bem precária e tudo. A própria situação do prédio que se encontra atrás com a porta bem estreita, dá para a gente desconfiar se realmente foi diante de um prédio público assim importante como a escadaria, como a prefeitura de uma cidade como Piranhas. E naquela época já tinha mesmo sendo do sertão e tudo mais, já tinha alguma expressão. Não era um vilarejo qualquer, né? Piranhas é um município de Alagoas. Bom, eu fui procurar então mais informações e fui para justamente aquela fonte que é a fonte de quase todos os brasileiros que estão pesquisando, procurando saber alguma coisa de certa urgência, ali, coisa fácil, encontrar gratuita na internet, etc., que é a Wikipédia em língua portuguesa. E realmente na Wikipédia tem um verbete só para isso. O verbete é o seguinte, o nome do verbete é o seguinte: foto das cabeças cortadas do bando de Lampião. O texto dessa foto, antes disso, eu queria esclarecer a você o seguinte, que esta foto dessas cabeças é famosíssima. Ela é famosa não só no Brasil, como no mundo também. Né? E é uma foto emblemática, ela é trágica, ela é macabra, mas ela revela como poucas imagens que a gente tem deste país o quão violento, o quão primitivo, no sentido mais até pejorativo desse termo, o quão intolerante de uma certa forma também, né? É um certo espírito geral que permeia a nossa sociedade e que tem raízes históricas lá no nosso passado mais profundo. De repente, lá no começo da nossa colonização. Então, essa foto exprime muito isso, a tragédia, nossa tragédia como nação, tentando construir uma nação moderna e tudo mais, e a gente convive com isso. Num período tão recente, né, como 1938, que aconteceu esse episódio e essa exposição horrorosa de cabeças assim. Então é o seguinte, diz aqui o texto, né, que essa foto primeiramente é de origem desconhecida, não sabe quem foi, ninguém sabe hoje quem foi que bateu essa foto. Vocês veem como as coisas são assim. Ela mostra as cabeças enfileiradas na escada e vários objetos pertencentes aos cangaceiros. Né? E aqui no texto da Wikipédia diz o seguinte: trata-se de uma foto exibindo as cabeças dos integrantes do bando de Lampião que haviam sido capturados e mortos por soldados liderados pelo tenente João Bezerra da Silva na madrugada de 28 de julho daquele mesmo ano. Primeiramente, isso é uma mentira, né? A primeira mentira, né? Foram capturados e mortos. Quer dizer, eles não foram. Isso não é verdade. Parece que, pelo que eu sei, assim, depois do tiroteio, apenas uns 2 ainda estavam vivos, em situação muito precária e sem possibilidade de atendimento médico. A volante era só soldados oficiais. E eles não levaram cuidados médicos nem para os seus próprios companheiros, né, das volantes. Então o texto dá a entender que os caras se renderam e depois foram mortos. Isso é uma mentira. Todos os testemunhos da época, pode dizer, mas só tem testemunho da polícia. Bom, mas os testemunhos são esses. Todos os testemunhos da época começou a fuzilaria de uma forma inclusive inesperada,
que o João Sereno, que era um dos cangaceiros, apareceu de repente na frente da volante, um soldado atirou e aí começou o tiroteio. E os ferimentos foram fatais, à exceção desses 2 casos que acabaram depois sendo mortos porque não tinham, primeiro, porque não tinham condição de cuidados médicos, isso aí eu sofri mais ainda nas condições que estavam. E segundo, e houve um caso de um deles, foi do elétrico, que segundo o tenente João Bezerra, né, eles tentaram salvar o elétrico, então estava ferido, mas ainda dava para talvez tentar recuperar, assim, e o elétrico ameaçou de mortes que não queria que disse que se permanecesse vivo iria se vingar, ofendeu e tudo mais, e por isso ele mandou atirar. Conhecendo a fidelidade que esses homens tinham a Lampião e o magnetismo que Lampião exercia sobre eles e a coragem deles, não é de todo improvável, mas fica ao juízo de cada um. Agora, dizer que eles foram capturados e depois mortos, executados, como o texto dá a entender, isso aqui é uma mentira. É a primeira, né? A segunda mentira diz o seguinte: as cabeças foram dispostas nos degraus da escadaria do Palácio Dom Pedro II, que é a atual sede da prefeitura do município brasileiro de Piranhas, no estado de Alagoas. A imagem é considerada uma fotografia icônica e histórica. Essa é a única verdade que tem nesse texto final. Porque toda essa história da escadaria do Palácio Dom Pedro II, quem via, tem disponível na internet, esse palácio onde hoje a prefeitura de Piranhas, vê que não bate, a foto não bate, né? E não há nenhum registro fotográfico feito em Piranhas que mostre a população vendo, procurando ver essas cabeças. E foi um acontecimento quando essa notícia ocorreu no sertão. Mas então, eu estou fazendo um pequeno registro do que aconteceu para que vocês possam ter mais claro o que eu estou querendo colocar aqui. Primeiro, o bando do Lampião estava escondido na Grota de Angicos, um lugar não muito adequado para isso, porque fechava, era um ambiente assim com uma saída só. Então, se você fechasse aquela saída, cercasse aquela saída, o restante seria muito difícil você escapar dali. As volantes aproximaram e fizeram fogo. Ninguém pensou em dar voz de prisão ou coisa assim, porque sabiam que Lampião não ia se render e que se começasse um tiroteio em condições de igualdade, os soldados talvez tivessem dificuldades, né? Então, o tiroteio começou por acidente, quando o cangaceiro João Sereno de repente esbarrou com a volante, aí a volante atirou em João Sereno e houve aquele tiroteio. O João Sereno ainda conseguiu fugir, né? Escapou vivo. E depois que começou o tiroteio, Lampião morreu Maria Bonita e morreu mais 9 cangaceiros. Os soldados imediatamente começaram o saque do acampamento dos cangaceiros. O dinheiro que o Lampião tinha aqui não era pouco, desapareceu, né? Algumas joias de Maria Bonita, alguns adereços de ouro que eles às vezes colocavam nos seus uniformes, na sua roupa, nos chapéus e tudo mais, isso também sumiu, boa parte sumiu. Mas ainda assim, uma boa quantidade de material, as cartucheiras, as espingardas, as correias, algumas bolsas que eles tinham assim, tudo feito com muito capricho, muito cuidado, uma obra de arte assim popular, bem bonita, né? Isso aí escapou e foi levado pela volante. Bom, e aí vem a questão: como fazer para provar que realmente a missão tinha sido cumprida e que Lampião e Maria Bonita estavam mortos, etc, etc. Eles não levaram médico consigo, não levaram fotógrafo. A volante era unidade de luta só. Então não tinha nada com eles que pudesse fazer. Bom, o que a gente pode fazer para levar e mostrar que a gente realmente conseguiu. E o que foi que eles fizeram então? Resolveram cortar a cabeça. Os cangaceiros não foram degolados, eles foram decapitados. Então, eles decapitaram, arrancaram as cabeças dos cangaceiros que morreram ali. Foram em número de 11,
9 mais Lampião e Maria Bonita, colocaram dentro de sacos e debandaram na direção de Piranhas. Agora, isso pode, os corpos foram deixados e tudo mais, mas aí tem uma questão que se levanta. Havia, primeiramente, se não levassem as cabeças, teriam que levar o corpo inteiro. E aí seria bem mais difícil para eles fazerem o retorno para Piranhas. Outra coisa também, 31 ou 32 cangaceiros escaparam desse tiroteio. Eles podiam se reagrupar lá na frente e atacar de novo. Então havia uma certa pressa em sair do local. A valentia dos cabras de Lampião eram conhecidas e a polícia temia com razão um revide dos cangaceiros, ainda mais porque havia outros grupos se aproximando do local. O Lampião foi para lá para se reunir com outros bandos para tentarem dar um jeito no famoso caçador de cangaceiro baiano João Rufino, que segundo o Lampião estava querendo passar de pato para ganso, né? E então eles iam se encontrar lá e de lá iam partir para a Bahia para dar um jeito no João Rufino. O João Rufino, Zé Rufino, não lembro bem o nome dele. Só sei que era Rufino. Pois bem, então havia essas razões alegadas por João Bezerra e o pessoal da Volante, fizeram com que só as cabeças fossem levadas, além de algum equipamento, e rapidamente foram para Piranhas. Chegando em Piranhas, essas cabeças foram acondicionadas em latões de querosene, latões antigos de 18 litros, aquele de marca Jacaré, que era muito comum no sertão, porque esse querosene era usado principalmente, vendido a granel, era usado para abastecer as lamparinas, era a fonte de luz do sertão. Então, esse querosene de Jacaré, uma lata que é típica, vi muito na minha infância isso, foi acondicionado, colocaram cal dentro e as cabeças, inclusive para também parar um pouco o mau cheiro, ou reduzir o mau cheiro. Enquanto isso, se criou um alvoroço em Piranhas e em arredores, porque as pessoas queriam ver as cabeças de Lampião e tudo mais, mas não há nenhum registro fotográfico dessas cabeças expostas publicamente em Piranhas. Elas foram mostradas lá, as pessoas que estavam lá, os médicos, as autoridades de Piranhas, aos outros policiais, aos outros oficiais da polícia, etc. E a partir daí, isso tudo no dia 28, né? Eles partiram para Santana do Ipanema, onde ficava um quartel do 2º Batalhão de Polícia de Alagoas, que fazia às vezes naquela época de polícia militar. Eles partiram então para Santana do Ipanema e lá chegaram na noite do dia 29 de julho, o dia seguinte ao da mortandade dos cangaceiros. Chegaram no 2º Batalhão de Polícia, eles então arranjaram um local para exposição, porque havia uma grande afluência de gente querendo ver essas cabeças. Isso é um sentimento meio ambíguo das populações, ao mesmo tempo que isso dá horror, causa interesse em muitas pessoas e elas querem ver, fica aquele frenesi e tudo mais. Então eles arrumaram uma vitrine de exposição na escadaria de uma pequena igreja que havia em Santana do Ipanema, próximo, na verdade, vizinho ao batalhão, ao 2º Batalhão, onde hoje é uma escola. Então essa igreja é uma igreja pequena, é um quadrado assim, é uma torre de forma quadrangular, pequena, e com uma pequena escadaria, uma modesta escadaria que a gente vê claramente na foto, com 2 muretas ao lado dos degraus, mais ou menos na altura dos degraus, e ali eles acomodaram as cabeças e os objetos que haviam apreendido em Angicos, na Grota de Angicos. E aí foi batida a foto. Por quem? Ninguém sabe. Mas foi nessa igreja de Nossa Senhora de Assunção de Santana do Ipanema, e não na escadaria da Prefeitura de Piranhas. É errada essa informação. O correto é em Santana de Ipanema. Bom,
Essas cabeças ficaram em exposição nessa escadaria, causando um grande alvoroço. As pessoas queriam ver, e multidões. E existem fotos de Santana do Ipanema com a multidão ao redor da pequena igrejinha querendo ver as cabeças. Né? Isso ao longo do dia, isso foi durante o dia 30 de julho. Né? A polícia teve que tomar um grande cuidado, o pessoal queria ter lembrança, aquela coisa toda, gerou um certo frenesi. Algumas pessoas ficaram entristecidas e choravam, davam vazão aos seus sentimentos, choravam e tudo mais, porque admiravam o Lampião, ou tinham alguma relação com o Lampião, coisa assim. Outras, grande parte, segundo um pesquisador muito entendido nessa questão, Frederico Pernambucano, grande maioria se regozijava, ou curtia um evento social. Olha, é curioso isso, parece... o frenesi das pessoas parece muito com o frenesi acontecido em 1789, quando o Carrasco Sanson mostrou a cabeça de Luís XVI para a multidão vibrou, aquela coisa, ia lá, os franceses indo em massa para ver a decapitação dos inimigos da Revolução Francesa ao longo dos anos 1789 até 1799. Era mais ou menos esse, parecia ser esse o espírito, pelo que esse pesquisador, o Frederico Pernambucano, coloca. Né? Então, de Santana do Ipanema, as cabeças foram levadas para Maceió. Para vocês terem uma ideia das dificuldades e do frenesi que essas cabeças causaram, a intensidade de interesse naquilo, você pensa assim, uma coisa meio macabra e tudo mais, mas naquela época, aquele para aquela população, para o espírito daquela época, era um grande acontecimento. A viagem, a distância, digo melhor, era de 209 quilômetros de Santana para Maceió. Esse percurso foi feito em aproximadamente 16 horas. Eles saíram mais ou menos 5 horas da manhã de Santana de Ipanema, chegaram em Maceió lá para as 21 horas da noite, já quase 21 horas da noite. A cabeça de 2 cangaceiros acabaram ficando em Palmeira dos Índios, porque estava para passar por um processo de constituição ou de cuidado, principalmente a cabeça de Enedina, né, uma das mulheres mortas nesse evento, porque a bala pegou a cabeça, atingiu ela na cabeça e esfacelou a cabeça e gerou um trauma muito grande na cabeça dela e teve que ser de alguma forma cuidada para ser mais preservada. E uma coisa que, para você ver o interesse das pessoas por isso, é que quando o caminhão chegou perto de Maceió, já havia um cortejo de pelo menos uns 50 carros seguindo o caminhão que vinha com as cabeças dos cangaceiros. Carros todos cheios de gente. Imagina, não vamos fazer mais comparação não, mas acontecia isso. Quando eles chegaram em Maceió, já era noite, entre 20 e 21 horas, algumas pessoas falam, o Frederico Pernambucano fala, tem aquele outro autor que eu não me lembro o nome, Bezerra, não sei que Bezerra, que escreveu Lampião, Seu Tempo e Seu Reinado, também fala sobre isso. A afluência de multidão foi enorme. Haveria umas 10 mil pessoas já nas ruas de Maceió querendo ver essas cabeças. E essas cabeças foram levadas inicialmente para o batalhão de polícia, a sede do batalhão de polícia de Maceió. E lá, a pedido da população que já estava na frente, em grande quantidade, embora fosse noite, né? Em uma quantidade enorme, pediram para ver a cabeça, e ao longo do dia seguinte, de manhã, as pessoas querendo ver, afluindo para a frente do quartel, para a Santa Casa, depois para o necrotério da Santa Casa, para ver aquelas cabeças, etc. E depois disso, apareceram as autoridades, as pessoas que participaram da volante, soldados que participaram da volante, os coiteiros, os rastejadores, aqueles todos que todo mundo contribuiu, você acabou recebendo uma pensão, uma pensão, um bônus, uma medalha, uma coisa assim, receberam vantagens financeiras principalmente. Então essa é a verdade desse triste episódio.
toda a verdade desse triste episódio, né, pesquisado por fontes mais ou menos seguras, mas nem as fontes são certas. Por exemplo, o Frederico Pernambucano fala que as cabeças foram levadas direto para o batalhão da polícia. Chegaram à noite e foram levadas direto para o batalhão no dia 31. Num site que eu vi na internet, eles falam sobre a história de Alagoas, já fala que milhares de pessoas viram essas cabeças ou estiveram se acercando ao quartel para ver essas cabeças dos dias 30 e 31. Só que o dia 30 ela estava ainda lá em Santana do Ipanema. Mas nesse site, que é um site de Alagoas e fala sobre a história de Alagoas, fala das pessoas visitando as cabeças em Maceió no dia 30. O Pernambucano de Melo fala, como eu falei para você, ele fala das cabeças chegando à noite e sendo entregues no quartel da polícia. Já Bezerra, o nome dele, o cara que escreveu o livro, que é o livro mais completo que tem, Lampião, Seu Tempo e Seu Reinado, já fala que as cabeças foram levadas para frente ao Palácio do Governo, onde foi recebido pelo governador, autoridades e tudo, é uma multidão gigantesca. Aparece até no vídeo do canal Cangaço e Literatura, ou Cangaço na Literatura. E a festa foi feita e foram fotografadas, o cara segurando a cabeça, tirando a cabeça. Mas como é que isso pode ter sido feito? Como é que pode ter acontecido se eles chegaram à noite lá? Então há desencontros, ainda fortes desencontros. Mesmo lendo alguns jornais da época, os poucos que sobraram, que são legíveis, que você consegue encontrar alguma coisa, você percebe que não há unanimidade nesses encontros. A história do Brasil é muito mal contada. Parece que nós não temos interesse ou não temos cuidado em sermos objetivos, cuidadosos, relatar exatamente. Os jornalistas ficam divagando quando estão apresentando a notícia e tudo mais, resultados que se perdem detalhes importantes e muitas vezes o correto da informação não vem. Por conta disso, algumas coisas vão acontecer na revelia, ninguém sabe e a história desaparece, como por exemplo desapareceram as 9 cabeças, né? Ficaram curioso, vamos dizer assim, curioso. O que fazer com as cabeças? O diálogo assim, tem um curso para ficar preservando as cabeças e para estudo. O objetivo seria fazer um estudo dentro da perspectiva do Lombroso, que a personalidade assassina ela tem traços que aparecem no rosto, nas feições, nas medições da cabeça. É a frenologia chamada, né? Ciência da frenologia, aquela coisa toda, blá blá blá. Então, eles iriam fazer esses estudos na faculdade lá e na Santa Casa de Maceió, mas isso tudo tinha um custo. E o governador de Alagoas disse: nós não temos nenhum interesse nem dinheiro para fazer isso. Então vamos sepultar essas 9 cabeças. As 9 cabeças foram colocadas num lugar, foi feita uma placa com o número 9, colocada no cemitério, aparentemente cemitério do Caju, lá em Maceió, mas isso simplesmente desapareceu. Ninguém se preocupou em saber, em pesquisar exatamente onde é que está. Você não encontra dados, né? Ninguém se interessa por isso, está todo mundo divagando, aquela coisa toda. Pronto, desapareceu as cabeças. As 9 cabeças, os estados não tinham interesse em preservar, mas ainda, então simplesmente sumiu. E hoje quem quiser ir procurar essas cabeças não encontra mais. Já as cabeças de Lampião e Maria Bonito foram mandados para um estudo em Salvador, na Bahia, né? E quando eles terminaram os estudos, queriam devolver as cabeças para Alagoas, onde eles estavam originalmente, e o governo de Alagoas disse que nós não temos nem interesse em receber isso aqui, não, fica aí para vocês. E acabou ficando realmente numa instituição lá em Salvador, acho que não sei se foi o Museu Nina Rodrigues, da Universidade Federal de Salvador, ou de outra entidade, mas ficou lá em Salvador e ficou lá até 1969, nessa instituição, quando os herdeiros de Lampião, os parentes de Lampião, pediram que as cabeças fossem sepultadas, porque não havia razão para aquelas cabeças ficarem ali, realmente. E aí foram sepultadas e essa história e essa questão das cabeças se encerra por aqui. Então eu não podia deixar de, ressaltando esses detalhes históricos, factuais, não podia deixar de dar também
alguma opinião sobre isso, porque é um assunto que mexe muito, né? Principalmente que tem aparecido aí algumas mentalidades, eu acho, confusas, algumas pessoas confusas, querendo transformar os cangaceiros em heróis, querendo criar toda uma cultura de heroísmo, de- digamos assim, de modelo, transformar transformar o cangaço num modelo para as novas gerações, principalmente num país onde se lê pouco, como eu já falei, e quando se lê muitas vezes se pega a informação errada. Eu quero dizer o seguinte: o cangaço ele é fruto da violência do sistema. O nosso sistema é uma sociedade autoritária, né? Uma sociedade violenta, criada, gestada na violência, na corrupção, na imoralidade do sistema escravocrata, do regime escravocrata, depois coronelismo, onde todo mundo. O lema na sociedade como essa é ai dos pequenos, os mais fracos, fosse quem fosse, sofreriam. Você não pode resistir ao forte, não existe a questão do direito, né? Não existia a questão do direito, digamos assim. E acho que até hoje a gente percebe um pouco que a nossa justiça faz distinção de classes. A gente viu perfeitamente a atuação da polícia com o Roberto Jefferson e a atuação da polícia nas comunidades pobres. A gente percebe a diferença. O cangaceiro, nós nos transferindo agora lá para o sertão, nas décadas de 30, no início do século XX, assim, o cangaceiro é aquele pequeno agricultor, pequeno sitiante, pequeno médio sitiante, situado entre dois brutamontes, dois líderes locais, inimigos, figadais um do outro, né, que não admitiam de forma nenhuma contrariedade aos seus desejos, às suas ordens, partisse ela de quem partisse. Então todo mundo que está abaixo da escala, está abaixo do poder de fogo, tem que obedecer, tem que se submeter. Então, esse pequeno agricultor, muitas vezes oprimido, escorraçado, humilhado, espancado, se revolta, se transforma num cangaceiro, e vai à luta. Esse homem, ele é um homem desesperado. Ele luta contra uma realidade muito superior a ele, contra forças muito superiores. É uma batalha perdida, é uma guerra perdida, de antemão perdida, mas dizer eu não posso voltar mais, depois de tudo que eu perdi, depois de todas as promessas que eu fiz, agora eu tenho que ir até o fim, né? Que pode ter sido o caso do elétrico, que recusou-se a se render e praticamente exigiu que ele fosse morto, porque se não matassem ele, depois ele mataria o tenente Bezerra, segundo o tenente falou, e disse desafio. Isso também é sustentado por outras pessoas que participaram da volante, né? Então esse homem absolutamente machucado e absolutamente fechado para outra alternativa, né? Pegava a sua faca, a sua peixeira, o seu revólver, o seu espingarda que tivesse na mão e partia para o ajuste com o outro lado. Então é um homem desesperado. É um homem que sofreu crimes horríveis, mas também cometeu crimes. Eles também cometiam crimes, e crimes terríveis também. Crimes terríveis também. Então, realmente é possível dizer que eles eram vítimas do sistema, mas eles não eram heróis. De forma nenhuma não foram. Por quê? Porque eles não conseguiram apontar para um outro tipo de sociedade. A coisa toda terminava na sua dor pessoal. E ela tinha que dar uma solução para isso. Alguns deram meia volta, tentaram seguir sua vida normal, mas assim, como uma proposta para a sociedade, não apenas resistir ferozmente até o fim, atirando. Isso é coisa para intelectual. Isso é coisa de intelectual. Isso não é coisa de pessoas sensatas, de pessoas que querem construir uma coisa nova. Dentro das perspectivas, isso é a perspectiva deles. Eles não são heróis, mas também, como eu digo assim, eles não são bandidos, não são maus, são vítimas, mas não são heróis, né? E o fim do cangaço, é interessante que o fim do cangaço aconteça dessa maneira, com essa violência maluca, né? Esse verdadeiro culto de cabeças que a gente viu, que parece que remete o sertão do nordestino para o início do Neolítico, né? Diz que lá na cidade de Çatalhöyük, lá na Turquia, uma cidade de 9.000 anos atrás,
havia esse negócio do culto da cabeça, decapitava a cabeça dos seus entes amados, guardava em alguns lugares da casa e tudo mais. Isso é lá no início do Neolítico. Mas estava aí. Que relação isso pode ter a ver com o cristianismo que se tentou passar, que era comum na Idade Média, por exemplo? E que coisa mais maluca colocar essas cabeças junto a uma igreja, na porta de uma igreja dedicada à Virgem Maria. Mas parece uma coisa assim, parece que vamos colocar aqui, porque aqui a santa vai proteger, não vai deixar ninguém roubar nada desse espetáculo. Aqui. Ou vai cuidar das nossas almas, porque se a gente cometer algum crime, a gente precisa ser perdoado pela santa. Mas isso não tem cabimento. Isso é uma compreensão completamente torta do cristianismo. Né? Então foi a eliminação autoritária de um resíduo de uma outra sociedade autoritária. O autoritarismo local, regional, foi massacrado naquele período pelo autoritarismo centralizado, representado pela figura do ditador Getúlio Vargas. Isso acontece na ditadura do Estado Novo. E o Getúlio Vargas não admitia oposição. E se fosse o caso, mandava. Se a sociedade absorvia aquilo bem, que se cortasse as cabeças, que se fizesse esse espetáculo. Como a sociedade, de uma maneira geral, recebeu sem nenhum trauma essa questão. Apareceu, está aí nas fotos e tudo mais, faz parte do nosso passado, é a nossa herança também, e nós temos que lidar com isso. Né? Então, só nos resta, portanto, torcer, esperar, e sempre que pudermos faremos algum vídeo a respeito disso ou de outra coisa, ou de outros episódios históricos brasileiros que mereçam algum tipo de correção. Se estiver ao nosso alcance, nós o faremos. E esperamos que esse vídeo sirva para melhorar a nossa compreensão sobre o que foi o cangaço, muito pouco, né? E sobre nós mesmos também. E eu espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado.